Então Doflamingo tenta derrubá-lo com algumas cordas, mas não atinge nada. E ele olha em volta como se perguntasse, para onde foi esse idiota de borracha? Então a câmera se afasta e vemos Luffy com os dois. Enquanto Luffy lidava com Bellamy, Law estava lutando com Doflamingo, e não parece bom, porque Law parece precisar urgentemente de uma feijão senzu. E você já sabe que esse cara Doflamingo tem sua arma favorita apontada para Law. Então, esse cara Doflamingo começa a atirar em Law com algum sentimento, e olhe para o rosto desse cara. Ele está como se soubesse que temos problemas com Law. Então Luffy chega ao telhado. Doflamingo é tão desrespeitoso, perguntando como foi com Bellamy. Então eles começam a lutar, e Luffy tenta acertar Doflamingo com uma enxurrada de socos até que ele percebe, acho que pisei em algo. E Law está fora de combate, e olhe quantos buracos de bala estão neste homem. Então Doflamingo está indo em direção a eles, explicando que esse cara Law está frito, e então, do nada, Law troca de lugar com Luffy, e Doflamingo está extremamente pressionado. Neste ponto do arco, ele atirou em Law pelo menos 10 vezes. Então Law absolutamente destrói esse cara Doflamingo e o esfaqueia bem no peito, e faz esse cara Doflamingo parecer que está precisando urgentemente de uma poção de cura. Enquanto Doflamingo está sendo esfaqueado, recebemos uma explicação de como, pelo nome do enredo, esse cara Law não está morto. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Depois que esse cara foi baleado uma vez, ele trocou de lugar com um NPC aleatório, que essencialmente fez uma tela e levou todas as balas para esse cara Law. Doflamingo agarra o rosto de Law, e não nem 2 segundos depois, Luffy diz: "Ei, não toque nesse cara assim", e chuta esse cara Doflamingo bem no lugar onde ele acabou de ser esfaqueado. Então, neste ponto, a luta deu uma reviravolta, com Doflamingo parecendo prestes a ser derrotado, e Law apenas olhando para Doflamingo, prestes a enviá-lo para se encontrar rapidamente com o Rei Kai. Quando Trebol tenta intervir, Luffy aparece do nada e diz: "Não, sua bunda não vai entrar nessa coisa". Então Law acerta esse cara com um Chidori verde a queima-roupa. Realmente parece uma vitória para Luffy e Law neste ponto. E todas as balas e o braço perdido começam a alcançar Law, então ele está prestes a desmaiar, e ele diz a Luffy: "Não se preocupe comigo, qual é o plano sobre Doflamingo?" E literalmente, no momento em que ele diz isso, vemos que Doflamingo está vivo e chutando, e, pelo nome do enredo, ele pode reparar seus órgãos com seu fruto do diabo das cordas, o que é louco. Então Trebol agarra Luffy e diz: "Me dê o troco", e soca esse cara. Agora a luta deu mais uma reviravolta, o que faz disso um círculo completo. Doflamingo começa a levantar o pé e está se preparando para violar completamente este cara Law. E quando ele está prestes a pisar em Law, Luffy para o pé de Doflamingo com o próprio pé. Observação: eu vi este episódio na semana em que foi lançado, e eu estava absolutamente pirando quando isso aconteceu. Depois que Luffy segura o pé de Doflamingo, Doflamingo ativa aquele aqui do armamento e tenta intensificar o assassinato de Law com o máximo de energia negra possível. Então Luffy ativa seu aqui do armamento também e chuta diretamente na perna de Doflamingo. Então, depois que eles colidem, eles começam a correr em um confronto 1 contra 1. E não vou mentir, Luffy estava conseguindo alguns golpes, mas Doflamingo começou a sorrir, e eu pensei: não. Sempre que alguém começa a sorrir depois de receber alguns golpes, é anime para alguém prestes a se dar mal. Minha intuição estava certa, porque Doflamingo acelera, gira a perna completamente para trás e dá uma punição absoluta em Luffy. Então, não parece bom para o nosso garoto Luffy, e ele diz: "Tudo bem, tenho que aumentar o ritmo", e puxa o 4º equipamento, que na minha humilde opinião é uma das transformações mais loucas de todo o anime. Uma vez que Luffy se transforma, Doflamingo começa a ser extremamente desrespeitoso e diz: "Isso é algum tipo de piada?" Doflamingo continua a zombar desse homem Luffy, e no meio da zombaria, Luffy enrola o braço várias vezes, chega perto de Doflamingo, e acerta esse cara com o canhão, e este homem Luffy acertou Doflamingo tão forte que os animadores da Toei decidiram que precisávamos de um replay instantâneo de 3 ângulos diferentes. E Luffy realmente fez Doflamingo voar por Dressrosa a uma velocidade de Mach 5. E olhe como esse homem Doflamingo está segurando a cabeça enquanto está sendo lançado. Ah não, esse homem está frito. Então Doflamingo está caído, e quando ele se levanta, ele diz: "Droga, fui jogado bem longe". Então percebe que Luffy está voando em sua direção, e este homem simplesmente começa a suar. Então Doflamingo tenta derrubá-lo com algumas cordas, mas não atinge nada. E ele olha em volta como se perguntasse: onde foi esse viciado em borracha? Então a câmera se afasta e vemos Luffy com as 2 pernas para trás, e esse homem Doflamingo não tem ideia de que está prestes a ser violado.
Então Doflamingo é enviado pela metade por Dressrosa novamente. Então, assim que Doflamingo se levanta novamente, ele começa a lutar contra Luffy mais uma vez. Doflamingo aproveita seus direitos da segunda emenda e tenta usar cordas de bala, mas Luffy o acerta com uma esquiva incrível e aparece atrás dele e começa a falar depois disso. Mais tarde na luta, Doflamingo acerta um golpe e Luffy praticamente apenas o engole. Então Luffy envia o braço extensível imediatamente depois de Doflamingo, e mano, aquilo é literalmente um míssil predador, aquilo tem rastreamento de calor. Então Doflamingo tenta disparar suas cordas para colidir com o braço de Luffy, e quando digo mano, ele realmente escolheu a pior opção. Enquanto Luffy está prestes a enviar Doflamingo para o Reino das Sombras, seu Haki acaba, e Luffy simplesmente desmaia depois disso. E você já sabe que Doflamingo está lá em cima com o maior sorriso no rosto, pronto para lutar de novo. Agora, no passado, eu falei muito sobre personagens desprezíveis, mas não vou mentir para vocês, os desprezíveis estavam fazendo o trabalho de Deus nesta luta. Já que Luffy ficou sem Haki, ele precisava de 10 minutos para se recuperar, e eles literalmente compraram esses 10 minutos para Luffy. No entanto, eles se aproximaram de Doflamingo como se fossem personagens principais da série, e tudo o que vemos é a destruição e carnificina de todos os desprezíveis que estavam tentando lutar contra Doflamingo. Depois que Doflamingo mata todos os desprezíveis à vista, ele fica distraído com seu passatempo favorito, que é atormentar pessoas. Este homem perdeu tanto tempo que Luffy essencialmente conseguiu recuperar todo o seu Haki, e Doflamingo está tipo, você pode ter recuperado seu Haki, mas ainda está estupidamente ferido, e então ele envia o dobro de picos para Luffy. Com todo o dano que Luffy sofreu, ele sabia que esquivar não era uma opção, então ele basicamente se preparou para o impacto com abdominais blindados. O que Luffy não sabia era que Doflamingo escolheu exatamente esse momento para enlouquecer com esses ataques, como meu Deus. Então Luffy está apenas levando uma punição suprema até que uma das cordas de Doflamingo finalmente perfura sua armadura. Então Doflamingo começa a combinar novamente com essas cordas e continuamente perfurar Luffy. Então eles batem Luffy em algumas pedras, e ele está exatamente na mesma posição em que Doflamingo estava 5 minutos atrás. Então Luffy está fora de combate, e como sempre, Doflamingo está no trem do desrespeito mais uma vez, já que ele usa seus poderes para fazer Luffy andar em sua direção. Então Doflamingo comete outro erro crítico, ele diz a Luffy para se transformar no quarto equipamento e deixá-lo matar todos em Dressrosa. Como assim, cara, o que você está fazendo? Isso é facilmente um dos maiores erros em One Piece, porque assim que Luffy se transforma, não só ele quebra as cordas que o estavam controlando, ele se prepara para acabar com toda a luta em um soco. Então ele começa a inflar o braço e entra em um confronto final com Doflamingo, e mano, aquela corda simplesmente não aguentou. Assim que Luffy ativou os propulsores, Doflamingo levou aquele soco gigantesco no rosto. Um soco enorme que lembrado como o final de uma das melhores lutas de todo o anime.